A gente quer muito acreditar que isso daqui tornou a nossa vida muito mais simples, mas é exatamente o contrário. E o resultado disso é que a gente está cada dia mais cansado, com menos energia, mais confuso, e a nossa vida, na verdade, ela está muito mais complexa do que ela deveria estar, e você vai entender o porquê e como mudar isso. Isso daqui realmente dá a sensação de que a nossa vida é muito melhor. Imagina, a gente tem acesso a tudo que a gente menos imaginava há anos na palma da nossa mão. A gente quer informação, a gente consegue acompanhar a vida das pessoas, a gente consegue saber sobre tudo que está acontecendo ao nosso redor. E tudo isso faz realmente a gente acreditar que é uma maravilha, é tudo muito perfeito, principalmente porque ela nos dá o que a gente mais busca hoje em dia: produtividade. Conseguir fazer muito mais coisa no menor tempo possível. Só que isso vai completamente contra a natureza do ser humano. Você já parou para reparar como os bebês recém-nascidos vivem? Eles seguem um processo natural. Eles nascem, eles acordam, quando eles precisam comer, fazer alguma coisa, eles choram, aí os familiares chegam ali, brincam, dão presentes, comem alguma coisa, chega a hora que ele tá cansado, ele dorme e ele vai acordar depois quando ele se sentir recuperado, com bom humor, feliz da vida. E nesse processo que ele dorme, descansa, ele dá tempo pro cérebro dele absorver tudo que ele vivenciou e aprender durante esse momento de descanso. E com a gente, deveria ser exatamente a mesma coisa. Só que a gente faz o contrário. A gente tem muito mais coisas para poder fazer durante o dia do que tem horas na nossa agenda. Então, na nossa semana, a gente tem 12 reuniões para fazer, 5 filmes para assistir, 20 amigos para ver, mais as reuniões de família para poder ir, e mais as refeições, e mais academia, e a gente quer dar conta de tudo. E no fim, a gente não sabe por que que a gente vive estressado, por que que a gente vive com medo, com falta de clareza mental, e a ponto de ter o que é a doença que mais aparece nos últimos tempos, o burnout, ou seja, é a sua exaustão mental e emocional. Sabe aquela sensação que talvez você já tenha por aí, de que você piscou e o seu ano já acabou, mais uma semana se passou, mais um mês se completou e o que eu fiz da minha vida? Então, isso, a tendência é piorar, exatamente porque o seu cérebro, ele te coloca num piloto automático para que você consiga passar por todas essas coisas sem pifar. Então, quanto mais tarefas você fizer, mais essa sensação você vai ter e mais no piloto automático você vai viver e menos você vai aprender e experienciar da vida. Não é paradoxal isso daqui? Porque é mesmo um privilégio que hoje a gente consiga resolver, ter acesso a tudo isso de informação, de conteúdo, a tudo isso de pessoas, inclusive. Só que o nosso cérebro, ele não foi biologicamente programado para isso. E é por isso que hoje em dia é comum, infelizmente, você ver pessoas tendo ansiedade. Não é sobre um problema no nosso cérebro, é simplesmente sobre o excesso de informação e o excesso de estímulos que nós temos durante o dia, que é muito mais do que o nosso cérebro pode suportar. Para você ter noção, antes, os nossos avós, ou seja, nem muito distante assim, eles tinham uma média de até 50 pessoas que eles conheciam durante a vida deles. 100 pessoas já era super popular. Gente, 100 pessoas, hoje em dia, isso é uma live. Você segue quantas pessoas no seu perfil de Instagram? Eu já vi gente que segue 5.000 pessoas. Olha a quantidade de gente que você tá tendo de estímulos só no perfil de Instagram. Isso que a gente nem tá contando com todas as outras redes sociais por aí. Nietzsche tem uma frase que continua atual para os dias de hoje. Ele dizia assim: hoje, como sempre, os homens se dividem em 2 grupos, os escravos e os homens livres. Ou seja, as pessoas que não tinham 2/3 do dia livre deles para dedicar para eles, não eram homens livres, não importa o cargo, a profissão ou o que você fazia da sua vida. Se a gente for colocar isso no contexto de hoje, a maior ironia é a grande maioria das pessoas saíram de um emprego, de uma grande empresa para poder tocar o seu próprio negócio para ser livre. Só que elas estão se afundando cada vez mais nas tarefas que elas mesmas se colocam, ou seja, não existe liberdade. Não à toa que eu recebo cada vez mais pessoas no inbox dizendo: eu tô ansiosa, eu não tenho tempo para nada, eu tô à beira de um burnout, eu tô à beira de um colapso, exatamente porque a gente não aprendeu a dividir as nossas tarefas e a gente não aprendeu a ter tempo livre para nós. Muito pelo contrário, a gente se culpa. Eu mesma demorei muito tempo para conseguir organizar a minha agenda de um jeito que eu tivesse tempo livre e desfrutasse desse tempo livre. Porque você provavelmente vai se identificar com isso. A gente passa anos da nossa vida ouvindo que nós precisamos trabalhar muito para conseguir fazer dinheiro, para poder merecer, inclusive, ter sucesso na vida. Então, quando a gente tem esse tempo livre, a nossa cabeça encontra outras tarefas para poder preencher. E é muito louco isso, né? Vou contar rapidinho uma história para você entender como isso acontece. Esses dias mesmo
mesmo, não muito distante, a gente estava inclusive viajando, estávamos na Noruega. O Ale, meu marido, falou assim: por que você não desce pra tomar um café? A minha primeira resposta foi: porque eu tenho um monte de coisa pra fazer. E aí em seguida eu respirei e falei: não, pera, eu não tenho um monte de coisa pra fazer. Era só a minha cabeça não querendo deixar que eu desfrutasse. Era a minha cabeça buscando coisas pra me ocupar, porque isso mexe com a nossa identidade. Quem é você sem esse tanto de coisa pra você fazer? Só que isso vai ficar pra outro vídeo. Por hoje, eu quero que você faça o seguinte: eu quero que você entenda que quando a gente é mais novo, tá tudo bem a gente aproveitar essa energia gigantesca que a gente tem nos nossos 20 anos pra realmente dar um gás e fazer o que tem que ser feito e ocupar muito mais tempo da nossa agenda. Só que conforme a gente vai crescendo e amadurecendo, a gente quer dedicar mais tempo pra gente mesmo. Nós queremos ter sim mais calma, mais tranquilidade, mais tempo pra gente poder não só desfrutar da vida, como também pensar, meditar sobre as coisas, refletir sobre as coisas, formar conceitos que sejam nossos mesmo. O descanso, ele faz parte da vida. Não à toa, existem inúmeras pesquisas que mostram que para você ser mais criativo, você precisa de tempo livre, que é para dar tempo para o seu cérebro encaixar as peças e formar novas coisas na sua cabeça. E além disso, também está tudo bem você preferir ficar em casa ao invés de sair, ao invés de encontrar pessoas. Sabe aqueles convites que muitas vezes a gente recebe e a gente tem coisas importantes para fazer, mas a gente fica com medo de não pegar bem, falar não para aquela pessoa? Então, tá tudo bem você preferir ficar em casa estudando ou simplesmente não fazendo nada, ao invés de você ter que aproveitar todo o tempo livre para sair para beber ou sair para encontrar pessoas. Isso é um estilo de vida. Inclusive, já existem mais de 7.000 pessoas dentro do nosso curso Remix que levam o estudo, o aprendizado e essa evolução e essa maturidade como sim um estilo de vida, que preferem ficar em casa e se trabalhando e se melhorando e estudando, ao invés de ter toda essa energia e curtir balada e beber e tudo mais. Então tá tudo bem você preferir isso, essa vida mais tranquila. Na verdade, eu diria que esse, inclusive, é o certo. Eu vou deixar o link aqui embaixo, inclusive, para você dar uma olhada e para você também fazer parte dessas mais de 7.000 pessoas que já levam o estudo como estilo de vida. Outra coisa para você fazer que vai te ajudar muito também, que inclusive eu revisito essa matriz até hoje. Eu vou deixar o link aqui embaixo também para você fazer um download, porque ajuda demais você preencher e visualizar, certo? Você vai ver que é um quadrante e essa matriz, ela chama de matriz de produtividade. Ela ajuda você a enxergar o quanto de tarefas você coloca no seu dia que elas parecem ser importantes quando estão na sua cabeça, mas quando você escreve você vê que elas não são tão importantes assim. Nessa matriz, o balanço dela ideal seria que 60% do nosso dia ou da nossa semana fosse ocupado pelas tarefas que são importantes e o restante distribuído em todas as outras. E você vai ver que o que acontece quando a gente não tem essa organização é que o nosso dia ele é feito de tarefas urgentes, ou seja, a gente está o tempo inteiro rodando, equilibrando o pratinho, o tempo inteiro apagando fogo e esquece de fazer as coisas que realmente vão nos levar onde a gente quer chegar, exatamente porque essa distribuição ela não fica clara pra gente. Então o ideal é que você consiga focar o seu dia, a sua semana ou até mesmo a sua quinzena nessas tarefas que são importantes, ou seja, são tarefas que você precisa fazer e que você consegue programar para fazer dentro de um prazo que você não vai surtar. O que não tá dentro disso, ou você delega, ou você vai ver que nem é tão importante assim, ou que realmente é inútil, como por exemplo, passar horas rolando o feed do Instagram para ver a vida dos outros. Que inclusive, meu anjo, deixa eu fazer uma pergunta muito séria aqui para você. Quantas pessoas você segue no Instagram hoje? Pra quê? Principalmente se essas pessoas não te agregam a nada. Eu já vi pessoas me dizendo que seguem 5.000, 6.000 pessoas. Você consegue ter noção do que é isso? Para você ter uma ideia, 30% dos brasileiros falam que não conseguem ficar longe disso daqui por mais de 30 minutos. Eu vou te confessar uma coisa. Se eu saio de casa sem isso, parece que eu tô sem roupa. Eu não sei você, mas parece que eu esqueci alguma coisa que é realmente muito importante. Tanto que isso aqui é viciante pra gente. E não só é viciante por causa de resolver a nossa vida, como também pelo tanto de coisas que acontecem em 1 minuto na internet. Mais de 400 horas de vídeos são publicados aqui no YouTube. Mais de 65.000 fotos são publicadas no Instagram. E mais de 29 milhões de mensagens são processadas, são enviadas no WhatsApp. Tudo isso em apenas 1 minuto. Você consegue ter noção da quantidade de informação que nós somos bombardeados dia após dia. É impossível a gente conseguir acompanhar tudo. Nós somos convencidos de que a gente precisa saber de tudo e acompanhar tudo. Eu tô aqui em São Paulo, ou seja lá onde você mora, você precisa saber o que está acontecendo do outro lado do mundo, na guerra, na China e tudo mais. Só
que isso não vai mudar nada. Você não tem controle e poder para conseguir mudar a vida das outras pessoas. E isso gera o que chamam hoje de FOMO. Se chama Fear of Missing Out, ou seja, em português seria algo próximo de medo de perder as coisas. E é exatamente esse sentimento que a gente tem quando você deixa de ver o Instagram por uma hora que seja, ou um dia que seja, a sensação que você tem é, eu não vi o que aconteceu. Ou seja, você realmente tem esse medo e essa ansiedade de estar perdendo o que está acontecendo no mundo, de você não fazer parte daquilo. Mas eu te garanto, meu anjo, o mundo vai continuar acontecendo, as notícias vão continuar rolando, enquanto você não vê. Então o exercício aqui é que você consiga reduzir a quantidade de estímulos que você vê durante o seu dia. Quero te colocar um desafio. Pega o seu perfil de Instagram que você tem agora e faça uma limpeza, faça uma faxina. Comece a seguir apenas pessoas que te agreguem, pessoas que te inspirem, pessoas que te mostrem que é possível chegar onde você quer. Consegue reduzir esse número a umas 50 pessoas? Se não for 50, umas 100 pelo menos, eu te garanto que você vai sentir muito mais leveza do que você sente hoje. A mesma coisa com notícias. Já faz anos que a gente aqui não assiste TV, que eu não vejo notícia, eu não vejo jornal, eu não vejo nada do que tá passando na TV. E eu te garanto que a minha vida, ela ficou muito melhor do que quando eu acompanhava as notícias sensacionalistas que existem na TV. Inclusive, caso você não saiba, essas coisas elas são feitas para que você se vicie nelas. Existem por trás de tudo isso neurocientistas e psicólogos estudando exatamente que palavras trazer, quais sentimentos gerar, seja nas redes sociais ou seja nas notícias, exatamente para que você tenha essa vontade, essa necessidade de continuar acompanhando e de compartilhar. Então as notícias elas têm esse viés de injustiça, esse viés de que você olha e fala, como assim isso aconteceu? Para que você sinta raiva e você sinta a necessidade de passar para frente. E as redes sociais, elas são feitas de uma forma que você receba essa sensação de recompensa, de validação, ou seja, que o seu cérebro libere dopamina no seu corpo para que você queira mais disso, para que você queira voltar naquilo. Então sim, não é culpa sua que você realmente está preso a isso, porque foi criado para isso, mas é responsabilidade sua, principalmente agora que você sabe como isso acontece, para que você consiga se livrar e ter mais tempo para que você foque naquilo que seja importante para você. Então, reduza pelo menos a quantidade de estímulos que você tem de notícias, reduza a quantidade de pessoas que você segue nas suas redes sociais e volte aqui depois para me agradecer a quantidade de tempo que você vai ter para poder dedicar àquilo que você realmente gosta. E provavelmente você deva pensar agora, mas eu nem sei direito o que eu gosto. E é muito comum, infelizmente, que isso aconteça, porque a gente ocupa a nossa cabeça com tantas coisas externas e com tantos pensamentos aleatórios e muitas vezes negativos, porque pensa, você passa o dia inteiro se comparando, recebendo coisas de violência, recebendo notícias más do mundo, e vem essa quantidade de pensamentos na sua cabeça que você não consegue ter controle sobre eles. Óbvio que não. A sua cabeça ela realmente está muito ocupada, ela está caótica. Então, outra coisa para tornar a sua vida mais simples e que provavelmente você nunca teria pensado é conseguir organizar os seus pensamentos, conseguir ouvir melhor para você poder dar atenção àquilo que realmente importa. Porque o que acontece é que como você não para ouvir, é da natureza da sua mente pensar. Só que é da natureza da sua mente também ter pensamentos negativos sobre os outros e sobre si mesmo. E aí você dá atenção apenas para os pensamentos negativos porque é um instinto de sobrevivência. Então você fica com medo, você fica se autocriticando, julgando a tudo e a todos o tempo inteiro e você não consegue realizar as coisas que você quer e na verdade você nem consegue saber o que você quer. Porque como você está se comparando, você acaba vivendo e buscando os sonhos dos outros, sem nem sequer se questionar se isso é seu, se isso é o que você realmente quer e é o que você realmente gosta. É por isso que quando você reduzir os estímulos, você vai conseguir aquietar um pouco mais a sua mente, prestar mais atenção. E aí vem um exercício que eu faço há anos e eu sempre volto, principalmente quando a minha vida está passando por algum momento de mudança e que os meus pensamentos estão mais caóticos. Eu chamo de escrita terapêutica. Mais simples do que parece. Papel e caneta na mão, senta e escreve o que está passando na sua cabeça. Eu vou deixar 3 perguntas aqui que vão te ajudar para você começar, caso você nunca tenha feito, porque provavelmente você vai pegar um papel, uma caneta, vai olhar e vai falar, tá, legal, e agora o que eu faço? Então anota essas 3 perguntas, como você está se sentindo agora? Se você está ansioso ou ansiosa, o que te deixou assim? E quem ou o que te causou isso? Seja uma dor, seja um sentimento. É um trabalho mesmo de investigação, então você vai começar a escrever de uma forma sem se julgar, sem se criticar,
criticar. O importante é você começar a colocar tudo isso para fora e você vai começar a perceber que algumas respostas vão começar a aparecer. Você vai ver que às vezes foi alguma situação, alguma coisa que alguém te falou, alguma coisa que você viu, que você ouviu, que mexeu com você, e como você estava no caos, você nem prestava atenção. Mas agora que você conseguiu limpar um pouco a sua cabeça, você consegue prestar atenção em o que foi esse estímulo para, inclusive, não voltar a fazer isso, seja um hábito, ou seja uma notícia, ou seja lá, uma pessoa, inclusive, que te deixou desse jeito. Existe um estudo que fala que para cada 1 hora vivida, requer pelo menos 10 minutos de descanso, 10 minutos de silêncio, 10 minutos de meditação, de contemplação. Como tá a sua conta nesse momento? Eu aposto que tá negativa. Então aproveita para poder ficar um pouco mais em silêncio, para poder aquietar a sua mente. E lembra que a vida, ela é sobre isso. Como a gente tá o tempo inteiro se comparando e vendo a vida dos outros, a gente acredita que a vida, ela é um eterno movimento, uma eterna aventura, que a gente precisa ocupar o nosso tempo o tempo todo com coisas que na verdade não nos preenchem. Quando na verdade o segredo para a felicidade, o segredo para a gente ter uma vida mais simples, uma vida que faça sentido pra gente, é realmente prestar atenção nos detalhes do dia a dia. E aqui é um paradoxo, porque a sociedade vende que a gente precisa trabalhar cada vez mais, dedicar cada vez mais horas do nosso dia para poder fazer mais dinheiro e conquistar cada vez mais coisas. E quando a gente deseja simplesmente ter mais tempo para poder ficar com as pessoas que a gente ama, ter mais tempo para poder ler, ou ter mais tempo para poder fazer nada, a gente se sente errado, a gente acha de novo que nós somos fracassados e que nós não temos ambição. Mas é exatamente isso que vai nos preencher como ser humano. No fim, a vida é sobre isso. É a gente conseguir, inclusive, transformar o que é ordinário, o que é do dia a dia, as coisas simples, dos detalhes do dia a dia, em algo extraordinário. Ter esses rituais que dão significado para nossa vida. Tomar um bom café da manhã, ter tempo de qualidade com a pessoa que divide a vida com você, que compartilha a vida com você, poder ver o pôr do sol, poder colocar o pé na grama, não importa. No fim, realmente são esses detalhes cotidianos que vai fazer com que você se sinta preenchido. Não é sobre você ser preguiçoso ou preguiçosa, é sobre você fazer as coisas certas. E só você sabe o que é certo pra você e só você sabe o que vai fazer sentido pra você. No meu caso, ter um ritual matinal, acordar com tranquilidade, poder meditar, poder escrever, tomar um café da manhã gostoso com meu marido é o que me preenche e é o que faz eu acordar todos os dias e me sentir feliz. O que faz você no dia a dia respirar fundo, olhar e falar como eu gosto disso daqui. Faça mais disso e é isso que com certeza vai tornar a sua vida mais simples, mais leve, mais feliz. Chegou até o fim desse vídeo, então obrigado por ter assistido e parabéns por poder ter se dado esse tempo para você conseguir tornar a sua vida mais calma, mais tranquila e com mais significado. Aproveita, já dá um like aqui e já se inscreve no canal para poder receber os próximos vídeos também. A gente se vê na próxima semana.